Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. E hoje, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, para falar além dos números, estou aqui com o Roberto Fuli. Everson, seja bem-vindo à terra do pão de queijo, à terra do aconchego, à terra do café com leite. E para nós da FUCAP Minas Gerais é uma alegria ter você aqui, porque aqui em Minas, regado a um bom café, sempre tem uma boa conversa e o nosso convidado é especial. É especial, Fuli, e muito obrigado por fazer esse convite a esse convidado, né? Porque, pessoal, eu vou ler aqui o currículo dessa pessoa, desse convidado. Jorge Ramalho, graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Auditoria, com especialização em Controladoria, Finanças, Administração e Economia. Com mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo, tem experiência em planejamento tributário e reorganização societária, tem experiência por atuar como auditor por mais de 15 anos em grandes empresas e como auditor independente em grandes corporações, operações de M&A, e ainda é fundador, CEO da Oportuner. Não é isso? Exatamente, meu amigo. Muito obrigado, primeiramente, a vocês pelo convite, Everson, professor Roberto Fuli. E é um prazer estar aqui passando essa experiência, passando aí essa vivência, né? Embora quando fala mais de 30 anos aí, a gente fala, não, vai falar a idade daqui a pouco. Aí, vai denunciar, né? Vai denunciar, né? Mas é um prazer estar aqui, é um prazer estar aí fazendo essa parceria com a FUCAP e estamos aí para a gente contribuir, né, com conhecimento, com experiência, com tudo isso que a gente vem ao longo do tempo aí angariando. Ótimo. Jorge, nós vamos falar hoje aqui, Fuli, sobre além dos números, né? Mas nós sabemos que existe algo realmente além ali daqueles números que estão retratados em uma demonstração financeira, né? Exato. Além dos livros ali contábeis, né? E aí sempre existe um bate-papo bem comum, né? Duas áreas que estão sempre muito juntos, que é a controladoria e a auditoria, né? Para a gente começar aqui essa resenha aqui sobre o além dos números, qual é a diferença aqui? Qual é o papel da controladoria? Qual é o papel da auditoria? E quando as duas se encontram? Exatamente. Que aí é o casamento perfeito. Que é o casamento perfeito. Vamos lá. Auditoria, você tem um objetivo muito grande que é validação, né? Verificação. Inclusive, na auditoria, nós temos termos, né? Que é asseguração. Então, você tem um foco de trabalho, um objetivo para esse trabalho focado em validar se aquilo que você está lendo ele está coerente, está correto e se não tem nada muito divergente, porque a auditoria também ela não é feita 100%, ela é feita com testes, né? Então, você tem esse foco na auditoria. Controladoria, você está mais ligado à gestão, você está mais ligado a um controle de várias informações, de vários relatórios. Você tem a construção de índices, você tem a construção de fluxos, que dali vai ser para o gestor, né, para o empresário, tomar a decisão em cima daqueles números que foram construídos e geridos. Não necessariamente testados. Aí é que é legal, que é a pergunta que você fez, quando os dois estão juntos. Sim. Né? E esse é que é o mais importante. Ou seja, imagina uma controladoria em que quando você, né, o controller lá vai fazer a apresentação de resultados, que é o que a gente mais vê nas empresas, né? Você tem aqueles números apresentados para o gestor ou para o empresário ou para o acionista ou para o sócio e ele começa a olhar os números e fala assim, mas isso não está certo. Esse faturamento não foi isso. Esse custo não está... Aí, o que é isso? É aquela insegurança do número que está sendo apresentado, seja pela controladoria ou mesmo por um departamento financeiro, né, mais simples, que gera aquela insegurança, gera aquela... não chega a ser descredibilidade, mas aquela insegurança daquilo que ele está vendo ali se está correto. Então, o papel da controladoria
ele é extremamente importante, mas se ele pudesse ter alguém verificando aqueles números, até porque é alguém de fora, né? E que às vezes o vício do dia a dia vai deixando o profissional ali, às vezes, um pouco refém, e aquilo vai muito naquele fluxo que foi acontecendo durante já muito tempo, então ele às vezes não tem um olhar crítico que um auditor vai ter. Exatamente. Agora, o Fullcast, você me convenceu que ele é conectando negócios. Exatamente. Então tem um ponto aqui, se me permitir. Tá permitido. Por isso que ele é meu amigo. Olha só, nós temos hoje um ponto fundamental, tanto para a auditoria como para a controladoria, que é a inteligência artificial, tecnologia. Só que antes disso, não adianta você rodar tecnologia ou inteligência artificial se você não tiver processos estruturados. Exato. Okay? E aí que é um ponto que é conectando negócios. Um dia desse nós tivemos uma reunião, não foi? Onde eu apresentei uma solução da Fucap Solution, né, que era a antiga S-Gestão, que roda toda a questão de gerenciamento de processos e tarefas baseado em processos estruturados. E você, a Opportune, faz um trabalho de controladoria e de auditoria, desde que os processos também estejam estruturados. Exato. Aí o grande desafio é o seguinte: como é que a tecnologia e gestão de processos estão na mesa nesse momento? Porque é o ponto. O número é uma coisa, mas como é que eu estou além do número na construção desses números? Certo. Eu não vou te responder diretamente, eu vou te contar uma historinha para vocês. Pode ser? Claro. Vamos lá. Como eu venho, né, que você já relatou, eu venho já do mercado de auditoria, trabalhei mais de 15 anos aí em uma das empresas, das grandes empresas de auditoria do país. Você trabalhou na KPMG. Na KPMG. E então, nesse tempo, o que nós identificávamos em muitos dos clientes que ela atende, não só ela, mas todos, é que o cliente, ele tinha a necessidade, né, ou a obrigação de ter aquele parecer ao final do trabalho, né? Mas eu sentia que eles ficavam muito órfãos em relação a um relatório que dizia muito pouco para ele, mas atendia a uma obrigação. Então, nesse decorrer do tempo, em 2006, eu pensei e criei a Opportune, né? E fundei a Opportune. Eu e mais um sócio na época. Exatamente para a gente conseguir atender a esse público. Nessa construção do número, nessa orientação pelo número, que o tema aqui é até muito legal, né? É além dos números. E ali eu sentia que o empresário, ele queria ir além dos números. Ele queria ir muito mais do que aquele parecer, que fosse um parecer limpo, que fosse com alguma ressalva, mas ele precisava de mais, porque ele não queria utilizar aquilo só para atender uma obrigação. Ele precisava daquilo também para uma orientação de uma tomada de decisão, para uma série de outras necessidades do gestor ou do empresário, né? Então, quando a gente identificou isso, nós construímos um processo de consultoria, mas que em 2006 a gente ainda não usava tanto a tecnologia como está hoje, inteligência artificial. Então, nós criamos a Opportune com alguns processos diferenciados, né? Então, em todas as especializações que eu fui fazendo nesse tempo todo, eu ia trazendo essas experiências, né? E todos esses diferenciais, né? Quando eu fiz, por exemplo, Fundação Dom Cabral, que veio o professor Fleury, né? O Michel Fleury, que é um nome que não precisa nem falar sobre o currículo, né? E toda a análise que ele faz, diferenciada de um balanço, né? Então, você já não tem mais aquela leitura tradicional do balanço, você tem uma leitura diferente para que você possa calcular uma necessidade de capital de giro, para que você possa montar um fluxo de caixa totalmente diferenciado. Então, quando você vai começando a agregar metodologias inovadoras, quando você começa a trazer tecnologia
para a aplicação dessa metodologia. Aí a gente vai começando a chegar nesse objetivo que é o estar além dos números e proporcionar, né, além desses números, uma decisão para o empresário. Então, quando a Oportune, um pouco antes da pandemia, identificou que nós precisaríamos também ter uma escalabilidade desse produto, nós falamos só com tecnologia. Uhum. Não tem jeito. Ou seja, eu preciso embalar a metodologia dentro de um sistema, que no nosso caso lá na Oportune é uma plataforma de auditoria e consultoria e controladoria, que foi exatamente o casamento, né, que a gente falou. Exatamente por isso. Ou seja, a controladoria ela precisa apresentar esses números com aquela metodologia, com toda a inovação que nós temos. Porém, de que forma que eu apresento isso? Num relatório? Numa apresentação de um balanço? Na apresentação de uma DRE? Aí é que nós entendemos que a gente poderia utilizar uma linguagem mais fácil para o gestor que não é técnico, né? E que serviria tanto para o técnico quanto para o não técnico, ler, identificar e tomar a decisão em cima daquilo. Perfeito. E nós estamos falando aqui muito de controladoria, né? Gerar, que é um dos principais papéis da contabilidade é gerar informação, né? Informação fidedigna, né? Isso. Com bastante ali seriedade, qualidade da informação. Na sua experiência aí, né, como auditor por vários anos, nós temos aí, entendemos que foi gerado alguns soft skills, hard skills, né? Qual a importância, né, principalmente na controladoria, né, falando da controladoria em si, de uma empresa ter profissionais com soft skills, hard skills bem desenvolvidos para justamente entregar informações, né, aonde a auditoria não terá problemas ali no momento da auditoria? Isso. Muito importante a sua pergunta, porque hoje nós encontramos, inclusive na minha caminhada, a gente começou alguns trabalhos de auditoria em que quando a gente chegava para ver, né, para entender como é que estavam os processos, entender como é que estavam os números daquela empresa, era quase impossível executar uma auditoria, né? Exatamente por essa carência da controladoria. Sim. Ou dessa estrutura, né, de soft skills que hoje em dia a gente tem bastante, né, muitas opções. Antigamente isso era muito raso, né? Era vamos dizer assim, a facilidade que você tem hoje, nós não encontrávamos antigamente. Eu lembro que na auditoria, quando a gente começou, era papel, 18 colunas, papel 16 colunas, que você ia abrindo aqueles papéis assim, para poder você fazer correção monetária de balanço, gente. Pensa, hoje em dia, o auditor e o contador não sabe o que é isso. Fazer correção monetária de balanço. Não perca o episódio com o Márcio, porque em ambientes hiperinflacionários ele citou sobre isso. Né? Exatamente. E foi a época que eu comecei, em 1990, 91. Então, nessa época a gente abençoou quem entrou real em 94. Isso. Aí, nossa. Foi uma transformação bem importante, né? Muito. Assim, foi um marco, né? Que foi, primeiro foi colocando o indexador, que aí depois virou uma moeda, o RV, lembra? E na época a gente tinha uma HP 12C, isso era o máximo, né? Que a gente tinha uma HP 12C e papel de trabalho. E era muito papel, né? Então, até para que você fizesse uma ampliação dos testes numa auditoria, era muito sofrido, né? Era muito... Aquilo você passava muito tempo e a própria desorganização da empresa também atrapalhava muito. Por isso que eu entendo que quando você fala da questão das competências, habilidades, competências que você trouxe, Everson, um dos pontos fortes que uma empresa tem que ter para irmos além dos números e ter fidelidade nos números é a rastreabilidade. Exato. E não existe rastreabilidade em processo que não está estruturado. Isso, maduro.
Não é isso? Exatamente. Entender, e a construção do processo é conhecer a empresa Exatamente. como um todo. Então, eu gosto desse tema porque a pessoa chega ali e cuspe um número, né? Mas a construção desse número, ele perpassa todo um caminho, que é essa proposta aqui, você assegurar que aquela informação é correta e você medir aquela informação na controladoria de forma correta. Exatamente. Inclusive, dentro da auditoria e próprio na controladoria, nós temos os dois processos, né? Antes da validação, a gente precisa entender o processo, validar se o processo não tem nenhum vício em que aquilo possa fragilizar o número que a gente vai enxergar. E depois testar os números, testar a documentação e tudo isso. Então, o que você está falando é importantíssimo, porque ele é o início. Numa controladoria, vamos colocar a auditoria até de lado, né? Porque tem toda uma verificação, mas vamos colocar numa controladoria normal de uma empresa, né? Ou mesmo um departamento financeiro. Não vamos nem ainda chegar à controladoria. Se você não tem um processo ali dentro seguro, se você não tem um processo maduro, estruturado, como você falou, você pode ter certeza que você vai encontrar inconsistência. Isso é fato. Não tem como. Porque se você planeja e processo é planejamento, você ali está limitando, você ali está identificando possíveis ou prováveis erros ou desvios ou o que seja. Né, para que aquilo seja seguro. Se permitir, que hoje eu estou perguntador, né? Baixou esse espírito de perguntação em mim. Duas coisas que você falou, acho que é importante. Uma é, quando eu não tenho processo estruturado, há maior probabilidade de inconsistência. Sim. E isso quer dizer também, se eu não tenho processo estruturado, o que eu estou medindo lá é ineficiência. Está capturado lá. Só que tem um ponto. Você usa uma palavra importante, estratégia. Me fugiu o nome do autor agora, mas há de convir, eu acho que vocês irão concordar. Não existe controladoria em nenhuma empresa, na sua plenitude, se não tiver planejamento estratégico. Porque a controladoria é para gerar os KPIs, é para gerar os indicadores para a adesão. Exatamente. Eu acho que esse planejamento estratégico, ele é o início, né? Vamos trazer para uma realidade de uma empresa um pouco menor, vamos dizer, uma média empresa. Sim. Né? O gestor, o empresário, ele fica, inclusive depois, desculpa só interrompendo aqui, lá na Oportune a gente tem nas nossas redes sociais, se chama Minuto Financeiro. Minuto Financeiro. Então, toda semana, ali a gente tem dicas, a gente tem alguns artigos que a gente vai soltando, mas é realmente tudo muito short, muito curto, para que seja o minuto financeiro. Como que a gente extrapola um pouquinho de um minuto, mas tem que ser um minuto financeiro para que seja uma coisa útil para o gestor ou para o empresário, para o empreendedor, mas que seja estratégico. Qual é a rede social? Assunto. Pode falar rede social, porque você está gerando conteúdo lá. E um dos nossos papéis é gerar o conteúdo. Exatamente. Qual é a rede social? Só para quem está nos ouvindo aqui, já seguir. No Instagram é @oportune.com.br. Com dois P's. Com 2 P's de pato. Perfeito, perfeito. Oportune.com.br. @oportune.com.br, que é o nosso Instagram. Perfeito. No LinkedIn, a gente utiliza a busca mesmo Oportune Financial Advisor. Né? O Financial Advisor aí é um pouquinho mais difícil, mas colocou Oportune lá, dá para entender. Então, lá a gente coloca exatamente isso. A gente faz uma analogia de o quanto o empresário, o empreendedor, ele quando inicia um negócio, ele tem o foco dele é faturamento, é venda, ou se tem algum processo ali de produção, ele fica focado naquilo, não pode ter erro, aquilo tudo. E aonde fica a controladoria? E aonde fica a gestão de tudo isso? E aonde fica aquele número que esses dois setores vão produzir e que ele vai desaguar numa controladoria, numa contabilidade, num departamento financeiro que seja. Para que ele possa fazer o quê? E aí, para onde eu vou? O que eu preciso corrigir nesses dois setores? Ele fica afastado, não dá tanta importância,
né? Claro que é importante, na hora que começa a ter alguns problemas, ele começa a ter ele começa a olhar um pouco mais para isso. Mas, a priori, ele é aquele patinho feio, que vai ali só para discutir dores, para discutir problemas, que vem trazer à tona uma série de problemas para que ele possa tomar decisão. E aí, nesse Minuto Financeiro, a gente faz uma analogia, até eu mesmo que escrevi, quem é o sal da sua empresa? E esse é uma postagem nossa aí de uns meses para trás. O sal, quando você vai num restaurante, você não nota, ele não está aparente, ele não está ali apresentando ninguém. Você não vai no restaurante por causa do sal. Você não vai no restaurante para comer um sal diferente, para nada disso. Agora, experimenta o seu prato vir sem sal. Experimenta aquele seu pedido vir sem sal. É notado na hora e você vai reclamar. Então, a gente traz essa analogia nesse Minuto Financeiro mostrando isso. Para que o empresário, inclusive é cultural, né? Não olhar tanto para a gestão, não olhar tanto para a controladoria, né? Eu nem estou falando de auditoria. A auditoria, então, ela vai ficar para aquelas empresas que precisam e são exigidas por lei, né? Ou alguma regulamentação aí de um setor específico, que inclusive é um dos setores que a gente atende também, que é da área de associação. E aí você fica sempre como aquele setor que ele não tem os recursos destinados para ele da mesma forma que é destinado para os outros. Então, a gente tem essa dificuldade cultural no Brasil. E quando vocês fazem essas perguntas e fazem um evento como esse, vocês estão valorizando e trazendo à tona exatamente esse grande problema que tem aqui no Brasil, né, em alguns outros países também, de não valorização da gestão. Perfeito. E falando aqui, você trouxe uma dor realmente bem importante, porque é muito fácil falar de controladoria para quem tem controladoria. E quem não tem, né? E quem não tem, cara. Exato. E assim, muitas das vezes... e aí, quantos milhões, por exemplo, de microempreendedor individual que nós temos no país, mas que são empresas, poxa, Sim. que está gerando a máquina econômica ali, que está fazendo com que o ciclo econômico funcione muito bem. Exato. E quantos estão sem suporte para uma controladoria e até mesmo para uma contabilidade? Exato. Na contabilidade eu falo mesmo, o fechamento ali do balanço, do DRE, né? E não apenas a controladoria, que é a geração de informação gerencial, de fato. E aí... Pegando esse contexto, né? E aí vamos agora entrar um pouco mais no micro, né? No pequeno, até porque quem está nos ouvindo também tem, às vezes, uma empresa, ou no processo inicial de uma empresa, de uma startup, Exato. né? Qual é o caminho, tá? Mas um caminho saudável para que esse pequeno empresário, ele realmente vá, né, ao encontro de uma contabilidade gerencial que está dentro da controladoria. E explica um pouquinho para a gente, né, qual é a verdadeira importância para esse pequeno empreendedor de se olhar uma controladoria e de se ter uma contabilidade gerencial. Olha, é importantíssimo. O primeiro passo, o Felipe colocou aqui muito bem na mesa no início. Planejamento. Se o pequeno empresário, por mais que seja uma startup pequena, que ele ainda não tenha grandes investidores nem nada disso, mas planeje. Porque quando ele olha para o planejamento, quando ele se debruça em cima daquele projeto dele e ele começa a planejar, que seja o básico, ele tem uma probabilidade de errar muito menor. Ele consegue enxergar coisas que, se ele começar a trabalhar, começar a vender, começar a buscar investidor e tudo mais, e não olhar para isso, ele vai ter uma dificuldade muito maior. Ele vai ter uma visão míope do negócio dele e que pode comprometer. Quiçá os índices que a gente vê aí de empresas que abrem e fecham em menos de 2 anos. Parte disso, né, para não falar que é tudo, é falta de planejamento. Porque se ele planeja, se ele identifica os possíveis riscos
e controla, porque abrir um negócio você está correndo risco. Mas se você tem um risco controlado, que aí é através dos números, que aí é através do seu projeto, né, você consegue ir controlando e comandando isso para que aquilo não tenha um fim, né? Então, quando nós planejamos, a gente identifica, inclusive, a necessidade da gestão. A necessidade de ter consistência nos números. E aí, para isso, você lembra que você precisa ter um processo seguro. Entenderam como é que a gente começa sempre pelo planejamento? Foi muito bem colocado por você logo no começo. Se você não planeja, você não lembra nem que tem essa fase. Ô Jorge, você falou uma coisa, eu estou lembrando, recentemente eu estive com o Everson num evento, Encontro de Líderes no Vale do Aço. Professor Valsemiro, que é o nosso presidente, CEO da FUCAP Business School e CEO também da FUCAP Solution. O tema da palestra dele foi assim, uma bússola para ambientes de incerteza. E qual que é essa bússola? Planejamento. Porque ele disse, o brasileiro, pelas incertezas que nós temos, nossa, Selic está 2, vai para 10, vai para 15, eu sei que você estava conversando até de viabilidade, análise de viabilidade econômica do projeto, para te perguntar, o brasileiro recente de fazer, eu não vou fazer um planejamento, já que é um ambiente de incerteza. Aí que ele fala, não, aí que nós precisamos. Exatamente. Aí é que você precisa mais ainda. Isso. Né? Vou abrir um negócio. Mas vai acontecer agora a desoneração da folha. Então ótimo, vai manter. Não, agora estão votando para que ela não tenha mais. E aí? Cadê? Se você ainda está mapeando isso no seu planejamento, você ainda consegue corrigir rota. Mas se você não tem o planejamento, como é que você, inclusive, você não enxergou nem que pode ter essa dificuldade? Você nem conseguiu enxergar o problema. Exatamente. Então, foi extremamente cirúrgica essa resposta dele. Porque é tudo, é o início. É você começar a construir uma casa sem um projeto. Como é que você constrói? Não, vai levantando uma parede aqui, depois a gente vai vendo ali, e aí, no final, vai estar um Frankenstein. Então, é terrível. Empreender é muito bom. Né? Acho que você gerar negócio, né, e entrar no empreendedorismo é super importante, não só pela experiência ali da pessoa, mas também por todo o entorno que está. A gente falou aqui no episódio que o impacto de uma estrutura, né, organizacional ele traz para o local. Só que empreender, atualmente, ele está sendo bem difícil. Né? E a gente está falando no contexto Brasil, mas também no contexto mundial. Né? Nós estamos vendo países em guerra que afeta diretamente a nossa política econômica. Né? Nós estamos vendo diversas movimentações, às vezes até mesmo política, que pode afetar eleições fora do país, que afeta o nosso mercado aqui. Então, isso é um sistema novamente aberto aqui, que nós precisamos estar sempre muito atentos. Perfeito. Dentro desse sentido, né, nós temos empresas de diversos segmentos. Né? E lógico, como grandes empresas, aí, olhando grandes empresas, nós temos alguns indicadores para monitorar realmente a performance dessas empresas. Perfeito. Existe, dentro da controladoria, trazendo no contexto da controladoria, algum indicador, né, que nós consigamos mencionar a performance, né, ou mensurar a performance de determinada área, sendo essas empresas de segmentos diferentes? Nessa tua experiência, você já viu isso? Vamos... eu vou responder. Apertar, né? Essa foi para apertar. Essa eu vou responder. Eu vou vai, estava muito fácil. Essa eu vou responder, depois eu vou contar a história. Né? Hoje, quando você empreende, quando você monta um negócio, né? Aliás, não é hoje, isso é desde sempre. Você visa sempre sucesso, né? E aí o professor Fleury sempre falava isso. Essa frase dele é o máximo. Faturamento é vaidade. Lucro é sonho. O que vale é dinheiro no bolso. É o que sustenta, irmão. É o que sustenta. É o cash. Exatamente. Então, essa, né,
nessas minhas passagens e todas as especializações, a gente vai aprendendo. Por isso que eu sempre falei com você que o financeiro é o único que não sonha. Exatamente, pé no chão. Exatamente, né? Então, nós temos vamos colocar um indicador que ele vai servir para todos os segmentos e que ele também vai servir para média, para pequena, para grande, que é o EBITDA. É geração de caixa. Então, vamos pensar nisso. Mas aí você vai ter critérios, né? Você vai ter métodos para poder calcular esse EBITDA, né? Que no Brasil, porque é uma sigla, né? No Brasil é LAGIDA, né? LAGIDA. Lucra antes dos juros, impostos, né? Depreciação. E depreciação e amortização. Então, quando você foca nesse número, já é um ganho maravilhoso. Porque se aquela empresa ela já tem uma construção de números, ela já tem processos que conseguem responder qual é o EBITDA dela, já está meio caminho andado, já está maravilhoso. E olha só, eu falei que ia contar a historinha por isso. Eu tenho, por natureza, ser empreendedor. Então, mesmo nesse tempo em que eu trabalhava numa da KPMG, já falamos aqui, né? Eu nunca deixei de ter negócios e empreender. Então, eu sempre, a vida toda, eu empreendi. Hoje, eu sou o CEO da Oportune, claro, tem investimento na Oportune, mas tenho também 2 outras empresas. Uma de stock change, com meu filho, né, que ele é operador de bolsa, ele é trader, vamos chamar assim, e da minha esposa, que tem uma clínica. Então, eu a vida toda fiz isso. Então, na época, alguns anos atrás, antes de abrir o Oportune, eu também trabalhava na KPMG e investi numa empresa do meu pai, que ele já estava abandonando, já estava deixando de lado e tudo mais. Eu levantei essa empresa e vendi para um grupo de São Paulo. Sempre gostou de emoções, hein? Exatamente, radicais. Vendi para o Grupo Bonfilholi. Então, lá em São Paulo. E isso sempre foi o caminho da minha vida, sempre foi empreender, pensar algo diferente, trazer uma oportunidade. E todos esses negócios, a gente passava por isso. Ou seja, e aí? Eu estou montando esse negócio, eu estou empreendendo nessa área, nesse setor, com qual objetivo? Posso contribuir? Maravilha. O professor Idel, que é sócio fundador da FUCAP, por muito tempo ele tinha uma linha de pesquisa que ele incentivava os mestrandos da FUCAP a pesquisarem sobre a descontinuidade dos negócios. Quais são os fatores que geram descontinuidade nos negócios? Tem várias pessoas, muitas boas publicações que a FUCAP fez. E um fator que você falou o seguinte, faturamento é? Faturamento é vaidade. Lucro, sonho. Realidade, dinheiro no bolso, que é caixa. Isso. E um dos fatores que levava à descontinuidade das empresas era a falta de conciliação de caixa. Você foi no ponto. Cultura de quem é empresário, que é empreendedor, mas não se tornou gestor. Exato. Então, quando a Oportune, né? Oportune. Ela chega e fala assim, eu consigo te ajudar com a validação das informações e com custo menor, e aí estou pagando a minha hora aqui com jabá, não é isso? Depois vai ter o café. A FUCAP Solution, né, a antiga S-Gestão, fala assim, eu consigo mapear suas tarefas, consigo controlar para você gerenciar melhor o custo, você resolve esse problema cultural brasileiro. Exato. Que, inclusive, é um dom brasileiro, mas é um grande desafio, tal do jeitinho da improvisação. Exato. Dá para trabalhar a redução desse risco com essas ferramentas? Assim, hoje é a forma de você minimizar o risco com a utilização desse processo mais simples que você citou. Quando eu falo ferramenta, eu não falo só de ATI, não. Estou falando da metodologia também. Metodologia, Você foi no principal, no coração. Gente, uma empresa que não tem conciliação bancária, acabou. Ela não tem o processo principal, o primeiro, que é verificar se o extrato bancário, se todas as movimentações financeiras
estão de acordo com o lançamento num software ou que está numa planilha, porque tem muitas empresas que nem software usam. Então, e que não há de se espantar, se a gente olhar no olho da verdade agora, tem muita empresa que está pensando ali, quanto que eu recebi esse mês? Como é que está a minha arrecadação? Exatamente. Esse é o grande ponto, né? Quando nós chegamos numa empresa e a gente identifica que tem uma conciliação, não só tem a conciliação, mas ela é bem feita, existe um processo seguro para que ela seja feita, nós já temos um meio caminho andado. Então, trazendo um pouquinho o jabá para nós aqui, que é a Oportuni, hoje o nosso processo inicial, né, com a nossa metodologia, é implantar uma conciliação bem feita, cercando tudo. Porque a gente se deparou nesses anos todos, chegando numa empresa, não, eu faço conciliação. Só que quando você vai ver, eu não concilio todas as contas da empresa, não. Essa aqui não dá para conciliar. Como? Não existe. Então, você não tem conciliação. Ô, Jorge, agora para os auditores, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo, qual a tua visão, tá, do futuro da auditoria com o avanço tecnológico em relação à inteligência artificial? O que acontece é que eles estão se transformando mais em consultores do que propriamente auditores, né? Então, até quando a gente pega, vamos dizer, a NBC, NBCTA 200, né? Que ela fala exatamente sobre técnicas de auditoria, ok? E quando você entra naquela parte de asseguração, que ela é específica do auditor independente, seja ele uma empresa ou um profissional, né, autônomo, você identifica que ali ele já tem alguns apêndices que você vai lendo ali, você vai vendo que você tem, dentro da asseguração, você tem atestação. Aí chama atestação. Atestação. Ou trabalho direto. O que é atestação? É quando o auditor, ele recebe aquele material, né, o objeto que eles chamam, que é para ser validado, para ser auditado pelo um auditor independente ou uma empresa que seja, que ele recebe isso de um terceiro, ou que ele recebe a tarefa de fazer o trabalho direto, que chama... o trabalho direto é exatamente, ele constrói os números e ele atesta e ele assegura que aqueles números estão corretos. Então, dentro desse trabalho, já vem a sua pergunta, ou seja, já existe tecnologia, já existe ferramentas que você entrega para o auditor simplesmente fazer a atestação. Chama atestação. Né? Assim como o ideal... Que é diferente da asseguração. Que é diferente, ela está dentro da asseguração. O auditor vai dar a asseguração. E você pode ter um outro serviço que é acreditamento. Exatamente, que é mais... Então, hoje você tem, assim, inúmeras atividades, produtos, vamos chamar assim, dentro da auditoria. Exatamente por essa crescente de tecnologia, de inteligência artificial, porque isso vai acabar sendo avançando cada vez mais e numa celeridade absurda. E aí as empresas, já olhando para isso, elas vão se preparando. Inclusive os próprios auditores independentes mesmo, né, profissionais liberais aí de auditoria independente, eles vão utilizando isso. Inclusive, foi muito legal sua pergunta pelo seguinte, hoje um dos produtos da Oportuni é a atestação. Nós atendemos a um segmento, e nós somos parceiros não tem problema falar aqui, né, da Inova. A Inova é um grupo de empresas em que eles começaram com um software que atende essa área de associação de proteção veicular, né? E é uma discussão muito grande, igual tem a discussão do Uber, igual tem a discussão de tudo, sobre, mas aí a SUSEP bate em cima que as associações não podem fazer isso e tal. Então, eles têm um projeto de lei, né, que está sendo colocado aí para votação, em que eles vão regulamentar a atividade de associação de proteção veicular. E o Grupo Inova, como somos parceiros há muitos anos, eles nos convidaram para a gente fazer um produto, para a gente criar um produto, pela confiança que eles têm no nosso trabalho de auditoria e controladoria, que ajudassem a eles a gente trazer a cultura de gestão, de transparência para esse segmento,
que é um segmento que ele, a priori, está marginalizado, né? À margem da lei, vamos dizer assim, né? Não pela atividade em si, associativa, porque isso é constitucional, né? Então, o associativismo, né? O mutualismo, ele é... permitido. Ele é constitucional, né? Então, a atividade não é agora. A forma com que eles estão exercendo a atividade é que precisa ser regulamentada. Você não audita, mas atesta. Exato. Aí é que vem... o produto que você falou. Exatamente. E é o produto que nós desenvolvemos, já está pronto. Nós, inclusive, estou soltando um spoiler aqui, nós vamos soltar no dia 3 de abril. Nós estamos numa feira junto com a Inova, dentro do estande da Inova, lá em Florianópolis, que chama FenaProve. FenaProve 2024, Floripa. E lá nós vamos lançar esse produto que eles nos pediram para exercer. O que nós vamos fazer? Nós vamos atestar que aquela gestão, que aqueles números, que aqueles relatórios estão consistentes, para que eu acredito que dentro do projeto de lei eles vão exigir que sejam auditados. Aí sim, aí vem o auditor e ele dá o parecer de que está correto. Aí eu não posso perder a oportunidade que vos fala aqui, né? Depois coloca aí a logo da empresa, do Fuli, de auditoria, não é isso? Exatamente. Ok? Então... não é conectando negócios? Mas olha só que casadinha legal. A Oportuni criou um produto que foi meio que até encomendado por eles, que eles vendo e participando do projeto de lei, da construção desse projeto de lei, junto, né, com os políticos e tudo, e contribuindo tecnicamente, porque eles entendem muito desse setor, eles viram essa necessidade. E aí, o que eles identificaram, e aí é no planejamento, eles identificaram o seguinte: mas nem toda associação vai conseguir contratar uma empresa de auditoria para fazer tudo. Sim. Então, se eles têm um produto que cabe no bolso deles, que é a usar atestação, o serviço de terceiro. ele contrata esse produto da Oportuni com um preço que cabe no bolso dele e depois contrata a auditoria só para validar. Só que aqueles números já foram construídos. Sim. Aqueles números já foram construídos em cima de um processo. E a auditoria pode usar serviço de terceiros. Exatamente. Tem uma expressão que eu sempre aprendi, como se fosse o Vicente Falcone, que nos idos de 97, 98, eu trabalhava numa concessionária de energia elétrica, hoje é uma das maiores do país. Na época, chamava Cataguás Leopoldina, hoje é Energisa. Você viu que eu falei o nome de todo mundo, só da minha empresa de auditoria que eu não falei. E aí, eu li do Vicente Falcone, que é o papo da qualidade, né? Mas me parece que não é dele a frase, tá? Então, é citação de citação. Tá. Somente se gerencia o que é controlado. Claro. Não existe gestão sem controle. O que a gente está falando aqui é exatamente isso. Né? Exatamente isso. Né? O Jorge, tendo em vista essa transformação, né, que nós estamos passando justamente, inclusive da auditoria, né, independente, do auditor independente, até caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, qual seria uma mensagem ou uma dica que você colocaria para os auditores que estão, né, aí na caminhada, com os profissionais que temos no mercado, para realmente se aprimorar e sempre estar atualizado como auditor independente e, principalmente, né, utilizando as ferramentas dessa transformação digital que nós estamos tendo, transformação que veio da tecnologia? Olha, o auditor hoje, ele precisa se desvestir um pouco de vaidade. Sim. Tá? E isso, você sabe, né, esses anos todos a gente está nesse mercado, a gente vê isso. Então, se desvestir, principalmente as Big Four, se desvestir dessa vaidade, né, aceitar que essa celeridade de inovação não só tecnológica, mas de metodologia, ela vai continuar e vai crescer cada vez mais. E aí, além dos números, eles vão fazendo o quê? Mais negócios. Então, eles vão fazendo mais negócios de valores menores, mas vai ter mercado para todo mundo. Porque até dentro das próprias normas brasileiras de contabilidade, isso também vem acontecendo.
né? Quando a gente pega essa NBC-TA 200. Que é a mãe de todas. Né? Exato. E ela começa a abrir esse leque, a abrir todas essas possibilidades de você, né, testar, né, assegurar uma construção feita por um terceiro. Tudo isso vem mostrar que aquele profissional ou aquela empresa de auditoria que não enxergar isso e se adequar a isso, ela vai estar tendo diversas dificuldades. Muita. Ou ela vai reduzir e vai ter uma oportunidade de mercado menor do que já teve, ou ela vai sucumbir. Perfeito. Não tem outra saída. Né? É se adequar. E, gente, isso é maravilhoso. Hoje, a Oportuni, ela, com essa sensibilidade que nós tivemos há uns 6 anos atrás, quando nós começamos a construir a plataforma de auditoria e controladoria, nós identificamos que a gente abriu um mercado muito maior. Nós temos hoje uma parceira, a Oportuni tem uma parceira lá em Lisboa, e nós estamos levando a nossa solução para lá através dela, que é a Ana Luísa Guimarães Garcia. O que ela faz? E nós já mandamos para ela uns 3 ou 4 clientes da Oportuni, que estão abrindo lá em Lisboa, abrindo em Portugal. Portugal é por quê? Porque é a porta para a Europa, né? E pela similaridade de língua e pela facilidade e tudo, e até a proximidade que tem dos 2 países, ela se especializou em registrar e dar toda a estrutura para uma empresa se implantar lá. E aí, quando a gente foi bater um papo e a gente, através de negócio, mostrou para ela que a auditoria e a controladoria não estava distante e só de grandes empresas, e sim de pequenas e médias também, né? Não tão pequenas, mas pequenas e médias, isso caberia no bolso deles. Ela falou: Jorge, eu achei isso maravilhoso, vamos trazer para cá. E aí nós começamos a fazer essa parceria, a gente indica clientes lá para ela, e ela está indicando clientes para a gente de lá. Então, olha o quanto, quando você me fez essa pergunta, do que o auditor precisa fazer, ele precisa fazer exatamente isso. Negócio inova. Você vai fazer negócios menores, mas com um número de negócios, uma quantidade de negócio muito maior. Perfeito. Que nos permitiu, inclusive, aí eu estou dando esse depoimento, a gente, e não era nem projeto da Oportuni ir para lá, mas acabou, a gente foi para lá. Perfeito. Hoje nós já estamos lá, em outubro eu estou lá, vou ficar lá 45 dias. Legal. Jorge, muito obrigado por esse bate-papo, né, essa resenha aqui tão gostosa, né, o Fuli, por trazer bastante conteúdo, bastante experiência aí, né, e pilares de controladoria, pilares de auditoria relevantes, né, temáticas relevantes. Obrigado por aceitar o convite aqui. Fuli, muito obrigado por receber o FUCast aqui em Minas Gerais. Viu? Eu te agradeço e, aproveitando aqui, se permitir... Tá permitido. Tem um produto que casa com o que você está falando. E o professor Danilo Montemor vai concordar comigo. Para fazer mais negócio, eu tenho que ter mais tempo. Eu tenho que reduzir a meia-hora alocada em serviço repetitivo. Ciência de dados hoje é fundamental para a inovação. Então, um jabá bom é o MBA em Ciência de Dados da FUCAP. Para você que é auditor, você que é controller, eu acho que é fundamental. Acesse as nossas páginas, porque aí daqui a pouco você está fazendo igual o Jorge, indo para Portugal, tendo tempo de ir lá tomar um vinho em Porto, comer uma paella na Espanha. Exato. Porque você está colocando um robozinho para trabalhar para você fazer negócio e entender da tecnologia. A FUCAP Minas Gerais, tem um orgulho de receber você aqui, de braços abertos. Espero que você volte mais. Nós temos mais pessoas para entrevistar e você vê que Minas exporta para o mundo. Não é isso? Talentos. É isso aí. Obrigado. Você que está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo, estamos nas plataformas principais, YouTube, Spotify,
entre no nosso canal, curta bastante, envie esse link para amigos, né, auditores, para receber esse conteúdo qualificado. Coloque suas sugestões realmente de pautas, de conteúdos que você quer ouvir, tá? Toda quarta-feira, episódio novo no nosso canal FUCast. Nos assista, nos acompanhe nas nossas redes. E até o próximo episódio.